Fala, turma, tudo bom com vocês? Por aqui, a professora Tainara Tomás. Sejam bem-vindos à nossa aula 2 sobre tuberculose. Isso mesmo, hoje é a nossa aula 2. Ontem, a gente teve a nossa aula 1 desse mini curso, onde a gente falou sobre o que era tuberculose, sobre a população mais vulnerável, sobre as questões do Brasil livre da tuberculose, né? A gente falou ali sobre reservatório, transmissão, quando que transmite, como é que acontece quando a pessoa começa a fazer o tratamento. Falamos sobre os sinais e sintomas da tuberculose. Falamos como ela se apresenta principalmente no caso da tuberculose pulmonar nos jovens e nos adultos jovens. Falamos como é feito aí o somatório de pontos para trazer um diagnóstico provável ou um diagnóstico pouco provável da tuberculose, tá? E começamos a falar sobre os tratamentos, sobre os diagnósticos, e hoje a gente vai falar sobre o tratamento. No diagnóstico, a gente falou ontem sobre a prova tuberculínica. Falamos também sobre os exames bacteriológicos, que a gente falou sobre a baciloscopia e a gente falou sobre o teste rápido molecular. E, claro, ressaltando a importância da enfermagem para o atendimento do paciente com um quadro positivo de tuberculose. E hoje a gente vai falar sobre a nossa aula 2. Hoje a gente vai falar desde o tratamento até as questões relacionadas à prevenção da tuberculose. Então você já deixa o like aí para mim, comenta de onde você é, se você é aluno, se você já está formado, se você assistiu a aula ontem, se você está gostando do curso. E não se esqueça que no comentário, no primeiro comentário aí, tem o link para você fazer a solicitação do seu certificado de participação de 20 horas complementares, tá? Quem está assistindo aqui comigo consegue pegar esse certificado por um valor simbólico de R$ 9,90, tá certo? E a aula fica gravada? Fica gravada, Thay. O slide, a gente vai ter acesso a esse slide depois? Vai ter acesso sim, ele vai ficar disponível para vocês lá no site da TR Cursos, e quem adquirir o certificado vai receber o nosso slide também por e-mail, tá certo? Então, vamos deixar de papo. Na aula de ontem eu falei com vocês que hoje a gente ia retornando falando sobre os detalhes da coleta, né, adequada do exame de escarro, tá? Então a gente já começa por aí. Quantos ml de escarros são recomendados para a realização dos exames? Gente, tem que ser coletado entre 5 e 10 ml, tá? Quando essa quantidade ela não é alcançada, a realização dos exames e o seu desempenho pode ficar prejudicado. Vale lembrar que uma boa amostra de escarro é a que provém da árvore brônquica, obtida após um esforço de tosse, e não a que se obtém da faringe ou por aspiração de secreções nasais. Tampouco a que contém somente saliva, tá? Então, o aspecto ideal para o escarro ali no potinho, para a gente conseguir fazer o teste, é um escarro num aspecto muco purulento. É aquele escarro mesmo amarelado, esverdeado, tá? Quais são as orientações para a coleta da amostra do escarro na unidade de saúde? O que eu tenho que ter de lembrete na hora que eu for fazer essa coleta lá no meu postinho, lá na minha clínica da família? Primeiro de tudo, o acolhimento adequado ao paciente vai ser fundamental. Dirigir ao paciente pelo nome, manter uma fisionomia respectiva e um contato visual, demonstrando interesse de que o paciente realize o procedimento de forma correta, garantindo uma etapa importante na coleta do escarro. Ah, tá, mas o paciente está com a doença contagiosa que pode me contaminar, não me interessa. Ele está precisando de assistência, você ali é a assistência de enfermagem, então vai botar um sorriso no rosto, colocar seus EPIs e atender o paciente de forma humanizada e correta, principalmente segura, para que você não se contamine durante a coleta do exame, tá certo? Outra coisa importante é que você explique o paciente de forma simples e objetiva, o passo a passo para a coleta, tá? Depois de explicar o procedimento que o paciente vai realizar, verifica se ele entendeu todas as suas orientações. Caso você julgue necessário, você repete a explicação
modificando a sua linguagem e deixando o paciente à vontade para fazer pergunta. Vai ter pacientes a falar 20 vezes e as 20 vezes ele não vai entender, você vai simplificar ao máximo para ele entender, tá bom? Fale na linguagem do paciente. Deixe os termos técnicos para falar com a gente, com o seu colega, amigo de trabalho, com a galera que é da área da saúde. Tenta falar de uma forma simples e clara para o paciente, para ele conseguir te ajudar na coleta desses carros, certo? Local de coleta. Aonde que a gente vai fazer essa coleta? A coleta ela deve ser realizada num local aberto, de preferência em ar livre ou em uma sala reservada com condições adequadas de biossegurança. O potinho para os carros, ele tem que ser um potinho com altura mínima de 40 centímetros, um diâmetro mínimo de 40 milímetros de altura, 50 milímetros de largura. Ele tem que ter tampa rosqueável, tem que ser transparente e a capacidade do potinho é de 35 a 50 ml. Mas o paciente vai escarrar só 5 a 10 ml, o potinho tem que ter 50 ml? Sim, eu preciso que o potinho seja de 35 a 50 ml. Esse é o nosso pote ideal. Não esquecer de reforçar o paciente, o importante dele escarrar para mim dentro desse pote de 5 a 10 ml, mesmo que ele tenha que repetir mais de uma vez o esforço da tosse para produzir, para puxar, né, a secreção brônquica para poder completar os meus 5 ml no mínimo, tá certo? Como que eu vou explicar ao paciente que ele vai realizar esse teste? Eu vou pedir para ele encher o peito de ar, inspirar profundamente. Prende a respiração ali por uns 10 segundos e tosse de forma forte para eliminar a secreção brônquia. Eu quero que ele escarre, tá? É aquela puxada lá de dentro da alma dele, lá do pulmão mesmo que eu quero que ele puxe a secreção. Para evitar que venha a secreção somente nasal, somente laríngea e o pior de todos, né? Que venha só saliva. É para o paciente escarrar, não é para ele cuspir no pote. E aí você tem que falar com o paciente assim: seu João, dona Maria, eu preciso que o senhor escarre. Eu quero ver secreção. Se for preciso, olha, o senhor tem que puxar para sair o catarro aí do seu peito, do seu pulmão, para dentro desse potinho. Se for necessário, você vai falar esse termo com ele, tá? E escarrar no potinho oferecido. Repetir o passo quantas vezes for necessária, tá? Para que tenha-se, no mínimo, 2 dedos de material no pote, que aí dá em torno de 5 a 10 ml, certo? Então, ele vai repetir aí 1, 2, 3 vezes, geralmente ele já chega nessa quantidade de escarro. Vai tampar o potinho, vai devolver lá na unidade hospitalar para o profissional que está acompanhando, e se ele estiver fazendo essa coleta em casa, ele vai tampar o potinho, vai botar o nome dele no potinho, né? E vai levar no dia seguinte, né? Vai levar no dia que ele escarrou para o hospital. Lembra que o teste ele é feito em 2 momentos? Um no momento assim que esse paciente chega e o outro na manhã seguinte. Então, ele pode ser indicado para fazer esse teste na manhã seguinte em casa. Eu vou fazer a mesma coisa. O paciente vai fazer em casa. O que ele vai fazer? Ele vai lavar a boca somente com água. Não pode ter se alimentado ainda. É assim que ele acordar. Lavou a boca com água, faz todo o procedimento, escarra no potinho para mim, tá? É desse jeito. Se ele tiver acabado de se alimentar, pode ir restos alimentares no escarro e aí vai poder trazer complicações para a nossa amostra. Eu não quero isso, tá? Agora a gente vai dar início a falar sobre o tratamento da tuberculose, certo? Então, o tratamento da tuberculose sensível deve ser realizado em regime ambulatorial, preferencialmente lá na atenção primária, no postinho de saúde. O tratamento ele vai compreender 2 fases. A fase intensiva, ou chamada também de fase de ataque, e a fase de manutenção. Quais são os medicamentos utilizados? A gente vai ter os medicamentos padrões para tuberculose sensível em adultos e adolescentes, que é
a isoniazida, representada pela letra H, a rifampicina, representada pela letra R, a pirazinamida, representada pela letra Z, e o ethambutol, representado pela letrinha E. Sendo 4 medicamentos indicados na fase intensiva e 2 medicamentos na fase de manutenção, com utilização de dose combinada, tá? Para criança menor de 10 anos, o tratamento ele vai ser feito com rifampicina, isoniazida e pirazinamida. 3 medicamentos na fase de ataque e 2 medicamentos na fase de manutenção. De novo, no adulto, são 4 na fase de ataque, 2 na fase de manutenção. Na criança, a gente vai fazer 3 na fase de ataque, 2 na fase de manutenção, tá? Sendo disponível também comprimidos com doses fixas combinadas, na apresentação 3:1 ou 2:1, que vai depender da faixa de peso. Esse RHZ e esse HZ, esse RH, gente, é as siglas dos medicamentos, tá? Então, eu posso ter, a depender da faixa de peso da criança, ele fazendo a dose combinada do RHZ ou ele fazendo a dose combinada apenas do RH, tá? Vai depender do peso. Isso é uma criança menor de 10 anos. Vai ficar nesse esquema aqui, ó. A partir de 10 anos de idade, então eu tô falando de adolescentes e adultos. A minha fase intensiva vai ser 2 medicamentos que a gente vai trabalhar com doses combinadas. Aí eu tenho o RH e o ZE. Então, eu vou ter dose combinada, 4 interações medicamentosas, tá? A fase intensiva, ela dura um total de 2 meses e o paciente vai fazer a utilização de 4 substâncias em dose combinada. Quantos comprimidos? Vai depender do peso desse paciente. Depois ele vai para a dose de manutenção. Nesse momento, eu tenho uma duração mínima de 4 meses o tratamento e ele vai fazer a dose combinada de 2 medicações. E agora ele só vai utilizar o R e o H, certo? Quantos comprimidos? Depende do peso do paciente. De novo, a partir de 10 anos de idade, fase intensiva, 4 medicações. Quais são? RHZE. Quanto tempo dura? 2 meses esse tratamento. 2 meses, agora ele vai para a fase de manutenção. Quantos medicamentos são? 2 medicamentos, apenas o R e o H. Quanto tempo dura? 4 meses. Qual é a posologia? Vai depender do peso do paciente. O medicamento é o mesmo, a quantidade de dose combinada é a mesma. Quando que muda? Menores de 10 anos de idade. Eu posso ter a fase intensiva trabalhando ali com 3 ou 2 medicamentos apenas. Depois a gente vai ter o esquema básico para menores de 10 anos, que é o que eu estava falando com vocês. E ele vai trabalhar assim, ó. Na fase intensiva, eu vou trabalhar com 2 comprimidos combinados, tá? Com 2 medicamentos combinados, que eu vou ter, a depender do peso da criança, posso usar 2 ou posso usar 3. De 4 quilos a 24 quilos, a fase intensiva vai ser a combinação do R, H, Z. Então, eu vou ter a combinação de rifampicina, isoniazida e pirazinamida na dose fixa combinada durante a fase intensiva. Ou seja, os 2 primeiros meses de tratamento. Depois, na fase de manutenção, eu vou ter 4 meses de duração com medicação combinada, a rifampicina e a isoniazida. Quem que vai fazer dessa forma? De novo, pessoas com peso entre 4 e 24 quilos, que normalmente são as crianças menores de 10 anos de idade. Tá bom? Então, a gente vai ter essa diferenciação entre o tratamento feito na criança e o tratamento feito no adolescente adulto. Bom? Galera de concurso,
Depois, volta aqui no vídeo e escreve, porque tuberculose não cai, não. Tuberculose despenca nas provas de concurso. É um dos assuntos mais abordados nas questões lá de saúde pública e vigilância epidemiológica. Principalmente esse esquema medicamentoso. Quanto que toma de medicamento e quais são os medicamentos que é para se tomar. Tá? Então, depois vocês voltam aí e faz as anotações. Outra coisa que a gente vai ter é as crianças que têm menos de 10 anos e têm peso menor que 4 quilos ou têm um peso maior que 25 quilos, tá? E aí a gente vai verificar o peso dessa criança para poder dar a questão do medicamento, a quantidade de comprimidos que ela vai tomar para fechar a nossa dose. Porém, o medicamento vai ser de acordo com isso. Se é o peso inferior a 4 quilos ou superior a 25 quilos. Na fase intensiva, rifampicina, isoniazida, pirazinamida. 2 meses de duração. E na fase de manutenção, rifampicina, isoniazida. 4 meses de duração. Quantos comprimidos? Depende do peso da criança para a gente fechar a dose diária, tá? Mas a medicação vai ser sempre a mesma, ok? Seguindo. A partir de 10 anos de idade, quando eu falar de tuberculose meningocefálica ou osteoarticular, agora eu estou falando de tuberculose que está extrapulmonar. Meningoencefálica, tuberculose que atingiu as meninges, ou a tuberculose que atingiu os ossos. Nos adultos e adolescentes, nas pessoas a partir de 10 anos, a fase intensiva vai ser utilizada o RHZE, 2 meses de duração, e na fase de manutenção vão ser 10 meses de duração, o RH. É o mesmo medicamento da tuberculose pulmonar? É. O que mudou? O tempo do tratamento. Na tuberculose pulmonar, em adultos e adolescentes, a partir de 10 anos, intensivo, 2 meses, manutenção, 4 meses. Esse número 2, esse número 10 que vocês estão vendo antes da sigla do medicamento, é indicativo de quanto tempo essa pessoa vai ficar tomando. Se for extrapulmonar, a tuberculose meningoencefálica ou a tuberculose osteoarticular, na fase intensiva são 2 meses de tratamento e na fase de manutenção são 10 meses de tratamento, tá? O ethambutol não é recomendado como tratamento de rotina para crianças com idade inferior a 10 anos. Especialistas das referências de tuberculose podem avaliar individualmente a necessidade da sua utilização, assim como combinar com outros medicamentos em esquema especial para crianças, tá? Nesse caso, o esquema terapêutico vai ser individualizado. Cada criança vai ter o seu esquema medicamentoso próprio. O que eu acabei de falar para vocês aqui é um esquema padrão do tratamento da tuberculose, tá? Crianças com tuberculose que estejam infectadas pelo vírus do HIV ou estejam em desnutrição também vão receber uma suplementação chamada piridoxina ou vitamina B6, tá? Então, além do tratamento para tuberculose, né, ela vai receber também uma suplementação para ganho de peso, se ela estiver desnutrida ou se ela for portadora do vírus HIV. Quais são os efeitos adversos? Gente, isso aqui despenca em prova de concurso, que misericórdia. Mas a gente também precisa saber, porque se meu paciente está tomando a medicação, que sou eu, técnica de enfermagem, que estou fazendo a administração, eu preciso saber sobre os efeitos prováveis daquele medicamento no meu paciente. Não é isso? E a partir daí, a gente vai entender algumas consultas que o médico vai estar fazendo em relação àquela medicação. Quais são os efeitos prováveis que pode aparecer durante o tratamento da tuberculose? A gente pode ter náusea, vômito e dor abdominal. Geralmente isso aí está relacionado à rifampicina,
a isoniazida, a pirazinamida e o ethambutol. Suor ou urina com cor avermelhada. Pode ser aí por causa da rifampicina. Então, o paciente ele chega para você e fala assim, olha, enfermeira, eu tô tomando remédio faz 7 dias e eu tô sentindo muita coceira no corpo. Aí você vai falar, opa, coceira purido. Purido é um efeito provável da utilização da isoniazida e da rifampicina. Então, aí, ó, o que a gente vai fazer? Passar esse paciente para o médico vai medicá-lo com um antihistamínico simples ali, um antialérgico simples, para conseguir controlar esse efeito adverso da medicação, tá? É assim que funciona. O paciente vai falar, tô com muita dor na junta, dor articular, efeito provável da pirazinamida e a isoniazida, tá? Vai fazer a utilização de analgésicos que não sejam hormonais. O paciente ele também pode ter outras coisas que são mais incomuns, como a neuropatia periférica. Geralmente ela está mais relacionada à isoniazida do que ao ethambutol. O paciente também pode ter hiperuricemia, com ou sem sintomas, tá? E aí a gente vai ter um aumento da produção do ácido úrico nesse paciente. Geralmente está relacionado ao ethambutol e à piraziamida. O paciente também pode ter o sintoma clássico de dor de cabeça e mudanças de comportamento. Ele vai ficar ansioso, ele vai ficar eufórico, ele vai ter insônia, quadros de depressão e sonolência. Esses sintomas eles vão ser mais comumente relacionados à isoniazida. E o paciente também pode apresentar febre. E essa febre vai ser mais relacionada à isoniazida e à rifampicina. A depender do efeito do sintoma que o paciente está te dando, a gente tem alguns medicamentos que vão estar causando esse efeito. Então, é importante, na hora que for fazer a orientação do paciente da ingestão, do início ali do tratamento, que ele saiba que esses medicamentos podem trazer alguns efeitos para ele, tá? E, no geral, que ele já saia com o SOS, né? Em caso de febre, qual o antitérmico que ele pode tomar? Em caso de dor articular, qual é o analgésico que esse paciente pode tomar, tá certo? Mas saibam que a utilização desses medicamentos está diretamente associada a esses efeitos adversos. O que é um efeito adverso? É um efeito que vai ser possível de acontecer, mas não é um efeito negativo do medicamento. É algo que pode acontecer e que a gente ali já meio que espera que aquilo ali aconteça, tá? Outros efeitos que a gente vai ter vão ser o exantema ou uma hipersensibilidade de forma geral. E aí, se a gente tiver esse efeito, provavelmente a gente vai fazer uma suspensão no tratamento, tá? E aí vai resolver o caso do exantema antes de reiniciar ou tentar substituir o fármaco. Normalmente, esses casos de hipersensibilidade estão relacionados ao ethambutol, à isoniazida e à rifampicina. O paciente também pode ter psicose, crise convulsiva, encefalopatia tóxica ou até mesmo entrar em estágio de coma. E aí a gente suspende a medicação. Geralmente a medicação que dá esse efeito é a isoniazida, tá? E entra o paciente no esquema especial de tratamento. Ele pode ter uma neurite óptica, que é mais relacionada ao ethambutol, e uma hepatotoxicidade, ou seja, alguma alteração de fígado, que pode estar relacionada à piraziamida, isoniazida e à rifampicina. De novo, esses casos, eles são os casos um pouco mais graves, associados aí ao medicamento da tuberculose. O paciente tem que saber e identificando, ele precisa retornar para a gente poder fazer a continuação terapêutica dele. Nesses defeitos agora que eu falei com vocês, o paciente ele vai ter a suspensão do tratamento ou até resolver o sintoma, ou ele suspende o tratamento e inicia o tratamento em esquema especial. E aí é um tratamento individualizado para cada caso e cada paciente, tá?
Outros efeitos que podem aparecer também. Vertigem é relacionado a estreptomicina. O paciente ele pode ter anemia hemolítica, vasculite, trombocitopenia relacionado à rifampicina. Pode ter nefrite intersticial relacionada à rifampicina também. E o paciente pode fazer uma insuficiência renal. A insuficiência renal vai ser relacionada à pirazeniamida, tá? De novo, são efeitos adversos mais graves que vão ser investigados no paciente. Geralmente, esses efeitos vão levar à suspensão da medicação e reiniciar o tratamento com esquema especial. Isso aí são para pacientes com maior sensibilidade à medicação do tratamento da tuberculose, tá? A hospitalização. A tuberculose somente vai ser recomendado que o paciente fique hospitalizado, internado, em casos de meningocefalite tuberculosa, então a tuberculose atingiu as meninges, intolerância medicamentosa que não consiga controlar no ambulatório, então o paciente ele não está conseguindo tomar o medicamento, está fazendo muito efeito adverso, e o remédio que é para poder fazer o esquema especial não dá para tratar em casa, tem que tratar no hospital. Aí a gente interna. Ou um paciente que esteja no estado geral que não permita que ele seja tratado em casa, que eu preciso entrar um tratamento especial, aí também interna. Qualquer intercorrência clínica ou cirúrgica relacionada ou não à tuberculose que necessite de um tratamento ou um procedimento na unidade hospitalar. E casos em situação de vulnerabilidade social, com ausência, por exemplo, de uma residência fixa ou em grupos com maior possibilidade de abandono, especialmente o paciente que está fazendo retratamento, ou seja, o paciente que começou e abandonou, ou paciente que já teve casos de drogoresistência. O que é isso? O paciente que ele já está resistente à medicação convencional, eu preciso entrar com um esquema especial. E por que ele está resistente? Provavelmente, como ocorre na maioria dos casos, foi por desistência do tratamento. E aí, quando reinicia, ele volta resistente à medicação, e aí a gente já interna para ele não desistir desse tratamento de novo. Mas vocês viram que o tratamento da tuberculose pode durar 1 ano, se ela for extrapulmonar, e se ela for pulmonar, é no mínimo 6 meses. Imagina um camarada 6 meses internado tratando uma tuberculose. Eu não consigo nem imaginar que um dia internado já fico desesperado. O tratamento da tuberculose no nível ambulatorial, ele vai ser chamado de tratamento diretamente observado, tá? O TDO. Ele é uma estratégia recomendada para que as pessoas com diagnóstico de TB. O que é esse tratamento diretamente observado? O paciente ele vai tomar a sua dose diária de medicamento com observação direta de um profissional da saúde. Gente, literalmente o paciente vai tomar o remédio na sua frente todos os dias para garantir que esse paciente está realmente tomando o medicamento. Então, o tratamento ele vai ser realizado de segunda a sexta-feira. E, em casos excepcionais, 3 vezes durante a semana, durante o tratamento. Ou seja, durante as 24 doses da fase intensiva e as 48 doses na fase de manutenção. O horário deve ser acordado entre a pessoa e a equipe de saúde e os medicamentos devem ser ingeridos preferencialmente em jejum, 1 vez ao dia, inclusive final de semana e feriado. E aí a pessoa vai vir de segunda a sexta no posto, num horário determinado, para fazer a ingestão do medicamento. Sábado e domingo ela toma em casa sozinha. Na segunda ela retorna no postinho para fazer o tratamento diretamente observado de novo. E isso segue até o final do tratamento dela, tá? O tratamento diretamente observado vai ser realizado por profissionais de saúde ou outros profissionais capacitados, como, por exemplo, o assistente social, tá? Quando supervisionados por um profissional da saúde, tá certo? A supervisão vai ser realizada por amigos ou familiares, não vai ser considerada um tratamento diretamente observado para o SINAM. Então, aquela dose que o paciente toma no sábado, no domingo ou no feriado, ela não conta para a gente como tratamento diretamente observado. O tratamento observado é feito por um profissional capacitado, tá?
Em situações em que o paciente não aceite entrar no tratamento diretamente observado, a equipe de saúde deve reforçar o monitoramento da sua adesão por meio de utilização de outras ferramentas disponíveis para visar ali o sucesso da manutenção do tratamento, tá bom? A infecção latente pela tuberculose. As pessoas infectadas com a bactéria da tuberculose que não apresentam a tuberculose na fase ativa vão ser classificadas como portadores de tuberculose latente, a ILTB. O tratamento da ILTB é uma importante estratégia para a prevenção do adoecimento na população de maior risco de desenvolver a doença. Vocês lembram da aula de ontem? Quem era essa população? É a população em situação de rua. 54% de chance a mais do que a gente de ter. Depois, as pessoas privadas de liberdade, as pessoas portadoras de HIV e os indígenas. Eles são mais suscetíveis, todos esses, a terem tuberculose do que a gente aí convencional, que tem uma alimentação adequada, uma casa para morar e tudo mais, tá? Outra coisa são as pessoas que vão estar com situações que comprometam o sistema imunológico, tá? Então, a gente vai ter aí a tuberculose latente e a tuberculose ativa, certo? Então, no tratamento da tuberculose latente, vai depender da avaliação ali do exame, que a gente vai fazer lá, né, o teste reagente da tuberculose. A depender se deu positivo, se deu negativo, quais são os sintomas apresentados, como é que está aquele exame de imagem, se teve contato com a pessoa que está com tuberculose ou não, a gente faz uma contagem de pontos e a partir daí a gente vai dizer se ela tem um diagnóstico provável, pouco provável, ou um diagnóstico ali confirmado da tuberculose latente, tá certo? A partir daí, vai fazer a utilização das questões medicamentosas, tá certo? Em adultos e adolescentes, a gente vai converter essa tuberculose latente muito simples. Teve contato com tuberculose confirmada por critério laboratorial? Sim. É um profissional de saúde? Sim. Ou é um trabalhador de instituição de longa permanência? Sim. Então, é capaz dele estar com um diagnóstico mais provável para a tuberculose latente, tá? A partir daí, a gente vai entrar com medicação. A tuberculose latente, ela tem um tratamento diferenciado. O tratamento dela pode durar de 270 doses a 180 doses, 120 doses, vai depender ali das questões relacionadas a como está afetando o nosso paciente. Qual é o esquema que o paciente vai fazer? Ele é criança? Ele é adulto? Ele pesa quanto? Tá? Então, a gente vai ter aí a isoniazida tendo um tratamento no mínimo de 6 meses e o tratamento até 9 meses. E a rifampicina tendo um tratamento ali de 4 meses, tá? A ISO, com esse tratamento de 6 a 9 meses, vai ser no esquema preferencial, tá? E a rifampicina vai ser para indivíduos com mais de 50 anos, que já tenham tido contato com outras pessoas que possuem a tuberculose monoresistente à medicação isoniazida. E aí a gente vai utilizar a rifampicina no lugar dela, tá bom? E a gente também tem o tratamento ali combinado, onde a gente vai utilizar a rifampicina e a isoniazida junto durante 3 meses. E aí vai depender do quê? Do peso, da idade da pessoa, tá? Esse tratamento combinado durante 3 meses das duas medicações, o R e o Z, ele vai ser indicado para todos os casos de infecção latente por tuberculose, incluindo as pessoas que já possuem a tuberculose latente mais o HIV positivo, tá certo? E também em pessoas que não tiveram contato com tuberculose monoresistente, ou seja, tuberculose que faça resistência a essas duas medicações. E aí a gente vai entrar com a rifampenetina e a isoniazida para esses casos, tá certo?
Para fechar, a tuberculose latente, ela tem uma recomendação de no mínimo 12 meses. Ela vai ter um tratamento diferente da tuberculose ativa, que é no mínimo 6 meses, tá? A tuberculose latente, ela vai trabalhar ali com tratamento de 9 meses a 12 meses, ou alguma coisa ali em torno de 180 doses, tá certo? A enfermagem, gente, ela é essencial para o tratamento da tuberculose. Não adianta. A gente está ali desde o diagnóstico, durante o tratamento todo do paciente, tirando dúvida, fazendo com ele ali o teste do escarro para fazer o controle da transmissão e tudo mais. Então é importante que você se capacite, se qualifique. Se esse foi o primeiro curso, que você faça mais, busque. Na UnaSUS tem diversos cursos lá sobre tuberculose também. Então é uma área que você gosta? Investe o seu conhecimento, assiste o conteúdo de outros professores também. E juntos a gente vai trabalhar na diminuição aí, né, dos casos de tuberculose. A gente vai trabalhar para combater mesmo e alcançar as metas propostas de erradicar a doença, tá certo? E novamente, se você tem interesse aí em se capacitar de forma especializada em enfermagem de pneumologia sanitária, já é uma especialização regulamentada pelo Corém desde 2018, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do nosso curso. Hoje foi a nossa aula 2. Acompanhe a gente lá nas redes sociais, no @professora Tainara Tomás no Instagram, Thay Resumiu ou TR Curso aqui no YouTube. O slide vai ficar disponível para vocês no nosso site. Certificado de participação vai ser enviado para quem solicitou durante a transmissão ao vivo do curso a partir de sexta-feira, tá? E no mais, um grande beijo e como sempre eu digo, estuda que a vida muda. Qualquer dúvida, galera, deixa nos comentários que a gente vai respondendo vocês, tá bom? Vejo vocês na próxima semana para mais um mega aulão aqui na TR Cursos. E ó, estuda que a vida muda, hein?